estão vendo, hoje o nosso tema é Deus é soberano. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse desígnio de Deus. A gente entende que Deus ele é soberano sobre a criação, Deus é soberano sobre as pessoas e Deus é soberano sobre as circunstâncias. E para a gente permanecer na série de Provérbios, a gente vai utilizar como texto base Provérbios 16, capítulo 1, que diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Olha mais uma vez. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa, ela vem de Deus. É interessante que quando a gente vai ler o capítulo 16 de Provérbios, a gente vê esse texto ou esse termo se repetir pelo menos 3 vezes. A gente inicia dessa forma, mas para frente vai falar de novo que a resposta final ela vem de Deus e ela finaliza dessa forma. Então a gente fala bastante sobre a soberania de Deus em Provérbios 16:1. Mas a gente está falando sobre soberania, a gente está falando que a resposta ela vem do Senhor, mas a gente vai utilizar também um outro texto como um pano de fundo. Mas antes disso eu gostaria de fazer uma introdução. Não sei se vocês já ouviram falar na geração floco de neve. Alguém já ouviu falar sobre esse termo? Não? Tá. Eu também não conhecia. Você já ouviu falar? Tá. Eu também não conhecia, eu conheci pesquisando. A gente está falando sobre a soberania de Deus, sobre as circunstâncias, sobre tudo que acontece. Então, quando a gente associa a geração floco de neve, a gente vai falar um pouquinho também sobre o sofrimento. E o que significa a geração floco de neve? A geração floco de neve, esse termo, ele surgiu com o filme Clube da Luta. O ator principal, ele menciona essa expressão quando ele vai falar com alguns trabalhadores, no sentido de tentar explicar que vocês não eram tão especiais assim, ou melhor, vocês não eram tão raros. E quando a gente intitula uma geração que pela faixa etária, mas não é só a faixa etária que está unindo essa geração, mas a faixa etária entre 20 e 30, que são adultos jovens, mas isso se estende. Como eu disse, não é só a faixa etária que tem esse denominador comum que faz dessa geração ser floco de neve. Mas ele está se remetendo a uma geração que ela é cheia de si. E cada vez mais a gente vive num mundo onde as pessoas elas estão cheias da verdade. Elas são a dona da verdade, principalmente essa geração. Então ela está se remetendo a uma geração que se sente muito especial como um floco de neve, mas que se desmancha facilmente com as suas frustrações. Então, características dessa geração, elas são frágeis, elas detestam ou não gostam tanto assim da disciplina, elas acham que sabem de tudo e não gostam muito de ouvir um não. Isso é uma característica da qual a gente vai abordar. Elas têm muita dificuldade de ouvir não. Tanto que hoje a gente fala que cada um tem a sua verdade. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, então cada um vai ter a sua perspectiva. E a gente tenta se desvincular ao máximo de uma verdade absoluta. Essa característica é muito... Eu estou falando alguma mentira, é incomum, vocês conhecem alguém, não precisam citar nomes, mas eu entendo que vocês possivelmente já tiveram contato com alguém com esse tipo de característica. E como eu falei, ela não está só nessa faixa etária, ela está se expandindo e cada vez mais a gente vê pessoas com aversão à palavra não, ou ao ouvir um não. Então, como eu disse anteriormente, o nosso texto base vai ser Provérbios, que a gente está falando sobre a soberania de Deus. Então, a gente é da nossa natureza fazer os planos, mas a resposta final ela vem de Deus. A gente vai falar sobre sofrimento e a gente vai utilizar como pano de fundo o livro de Abacuque. Eu não vou entrar profundamente em Abacuque, eu não vou abordar os aspectos profundos teológicos, é um livro muito rico, apesar de ser muito pequeno. Então a gente só vai percorrer por ele para encontrar lições da qual a gente possa adaptar a nossa realidade, principalmente quando a gente está abordando a temática do sofrimento. Então, o profeta Abacuque, fica aqui a minha indicação, são 3 capítulos apenas. Então, durante a semana, eu encorajo vocês a estarem lendo Abacuque 1, 2 e 3. Talvez a maior dificuldade vai ser encontrar Abacuque. Não é tão fácil assim, dica, começa de Mateus e vai voltando. É mais fácil do que do início. Então, vamos lá.
Abacuque 1, 2, a parte A, diz o seguinte: Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Eu disse que eu não ia me aprofundar tanto assim no aspecto teológico, histórico, mas eu vou dar uma pincelada. Abacuque estava vivendo num período de muita injustiça. Ele estava se deparando com injustiça, violência, e ele acabou ficando inconformado com aquilo. Ele percebia que a justiça estava sendo distorcida, ele estava convivendo com pessoas más, e ele não via nada acontecer, ele via impunidade, ele via violência crescer, e aquilo foi gerando nele uma grande angústia. Ele foi gerando conflitos internos, e aquilo acabou numa indignação que resultou nesse tipo de oração. Ele recorre a Deus dizendo: Senhor, até quando eu terei de pedir socorro? Tu, porém, pareces que não ouves. Agora, fazendo um parêntese e, como eu disse, contextualizando para as nossas realidades, eu não sei você, mas algumas vezes a gente faz esse tipo de oração. Eu já fiz esse tipo de oração indignado com alguma causa. Não necessariamente a mesma causa que Abacuque, mas com alguma causa. A gente clama porque a gente entende que de Deus vem o nosso socorro. A gente entende que através da nossa petição a Deus, que tem toda a autoridade, toda a soberania e poder, Ele pode mudar o quadro, Ele pode fazer acontecer, Ele tem poder para isso. Mas nem sempre a resposta vai ser agradável aos nossos ouvidos. Às vezes a resposta de Deus para as nossas súplicas não será como esperamos ou desejamos. Então, nem sempre a gente tem aquela resposta imediata dizendo: eu vou te socorrer, eu vou fazer acontecer, sua causa ela será transformada. Quando o profeta Abacuque se depara com esse tipo de situação, primeiro, a primeira crise que ele surgiu em Abacuque é que a primeira resposta de Deus foi a não resposta. Ele não recebeu uma resposta. Inclusive, essa é a temática do versículo 1, parte 2a. Ele está pedindo sucessivamente, a gente entende que quando ele fala isso, ele está sendo repetitivo na sua súplica com Deus, mas ainda assim, ele não está recebendo uma resposta. Então, ele está ouvindo o silêncio ensurdecedor de Deus. E isso, às vezes, dói. Às vezes, a gente está com um senso de urgência, quanto Abacuque teve nesse momento, e a gente ouve nada. A gente não ouve. A gente fica sem resposta. E como a gente vai lidar com esse tipo de situação? Abacuque está sofrendo. E por isso que eu quis trazer a questão da geração floco de neve. Às vezes, na nossa realidade, a gente quer sempre que o sofrimento passe imediatamente. Aqui eu pego um gancho para fazer uma ressalva. A gente vai falar um pouquinho sobre sofrimento, mas eu não quero trazer uma apologia ao sadomasoquismo. Eu não quero falar que sofrer é muito bom, é muito prazeroso, não. E também não quero dizer que a gente não possa fazer uso de terapia, de psicologia, com as ressalvas, as vertentes que se adequam, ou melhor, se adequam ao Evangelho. Isso não é uma problemática. Mas aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre como Deus ele pode ser a nossa fonte de segurança. Então, se a primeira crise de Abacuque foi o silêncio, pior ainda quando veio a resposta. Porque a resposta de Deus, como a gente acabou de dizer, não foi como ele esperava. A resposta de Deus foi: está difícil, vai ficar pior. Então, se prepara que vai ficar pior. E aí, o choque, de fato, a crise se instaurou na vida de Abacuque. O que está acontecendo? Não é possível. Eu estou recorrendo ao meu Deus, soberano, santo, perfeito, majestoso, que não tolera o mal, mas ele está vendo o mal e ainda assim ele diz que vai ficar pior. Chegou o momento de disciplinar o povo de Israel e por isso haveria mais sofrimento. Então, nesse momento, de fato, Abacuque entra em uma crise profunda sobre o que ele estava vendo e o que ele acreditava em Deus, o que ele sabia de quem era Deus. Bom, mas uma segunda lição é que Abacuque ele começa a
inconformadamente pregar sobre Deus, as verdades de Deus para ele mesmo. Não, mas Senhor, tu és santo. Não, senão o Senhor não vai nos terminar a gente. Eu estou percorrendo e citando alguns textos, por isso que eu incentivo vocês para lerem depois Abacuque 1, 2 e 3. Então ele, calma aí, não, mas eu sei quem Deus é. Ele não vai fazer com que isso nos extermine. Bom, mas aconteceu calamidade. E ele precisou pregar para si mesmo verdades sobre Deus. Então, às vezes, a gente está passando por uma situação da qual a gente, primeiro, escuta um silêncio, depois a gente não gosta muito da resposta porque ela não é como a gente espera que fosse, mas a gente aprende com Abacuque que a gente, mesmo assim, precisa se lembrar da beleza, da bondade, da majestade, da soberania de Deus. Deus, ele não mudou, ele não deixou de ser bom, porque as circunstâncias e a resposta não veio como ele gostaria. Então a gente pincela esse cenário da qual se tem um silêncio, eu estou sendo um pouco repetitivo, se tem um silêncio, a resposta é que ela não vem como ele gostaria. Abacuque, ele meio que cambaleando, em crise atônico, ele vai começar a pregar para si mesmo verdade sobre Deus. Mas Abacuque, ainda assim, ele desaba em sinceridade, ele custa a aceitar essa resposta. Não, calma aí, não é possível. De fato é isso que vai acontecer? Eu custo acreditar que um Deus como o Senhor, ele vai permitir que isso aconteça. Me ajuda, por favor, estou pedindo socorro, vem me salvar, vem me ajudar. A gente às vezes pode passar por situações como essa. Passando um pouquinho para Abacuque 2, a gente começa o versículo 3 da seguinte forma: esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Então é Deus respondendo a Abacuque. Abacuque, deixa eu te explicar o que vai acontecer. De fato, esse é um tempo difícil que você vai passar. A nação vai passar por um tempo de dificuldade, mas espera com paciência. Não deixe de acreditar que eu sou Deus. Eu continuo sendo Deus. Eu continuo sendo soberano. Nada fugiu do meu controle. Mais uma vez, uma lição contextualizando para a nossa situação. Às vezes, nos nossos momentos de crise e dor, angústia, a gente pode até ficar ansioso, querendo uma resposta da forma que a gente gostaria que viesse. Mas Deus, ele nos encoraja a olhar para Ele, e mesmo que possa parecer que demora a vir, espere com paciência, pois vai acontecer algo, não se atrasará. Após a angústia e a crise, Abacuque é encorajado a esperar no Senhor. Então, Deus, ele não ficou apático às queixas do profeta. A gente tem que entender que quando o profeta ele questiona e recebe o silêncio e um não ou um vai ficar pior, não significa que ele está apático à situação. Espere com paciência. Deus não está apático à sua situação. Espere com paciência no Senhor. Uma segunda lição é o tempo é de Deus. Abacuque precisou, de fato, esperar com paciência. O tempo não é nosso, a gente quer sempre para ontem. A gente quer uma urgência porque dói. Mas o tempo, de fato, é de Deus. Deus está todo o tempo se revelando com enorme beleza, majestade e glória. A gente ainda consegue se maravilhar com a beleza de Deus natural no nosso dia a dia? Ou às vezes as circunstâncias diárias nos faz perder esse encantamento? Às vezes o dia a dia, as dores, as angústias, nos faz tirar um pouquinho do foco do que é Deus, de quem Ele é e o quão belo Ele é. A gente percebe as belezas naturais e isso aponta para a beleza do Criador, a beleza de quem Deus é.
Então, em meio ao sofrimento, por mais que a resposta não venha no nosso tempo, da forma que a gente quer ouvir, Deus ele não está apático, ele ainda continua sendo Deus, ele é soberano e ele está se revelando o tempo todo com enorme beleza, majestade e glória. Essa é uma lição da qual a gente precisa ser lembrado constantemente. Foi isso que o profeta precisou fazer. Ele esperou, mas esperou se relembrando o tempo inteiro quem é Deus. Deus fez isso também, ele se revelou para Abacuque, disse coisas que só ele pode fazer. Deus ele não diminuiu a sua grandeza, porque as coisas não pareciam estar correndo de forma correta. A gente indo para o capítulo 3 de Abacuque, agora o profeta ele cai em um grande maravilhamento. Ele cai em si. A seguinte passagem diz assim: ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Bom, aqui a gente pode perceber que quando Abacuque, no versículo 2 do capítulo 3, ele diz que ouviu a teu respeito, Senhor, e estou maravilhado com as tuas obras, Deus é Deus. Ele se voltou com tamanha beleza, majestade, nas características de quem Deus é, na beleza de Deus. Mas isso significa que ele deixou de suplicar por Deus? Não. A súplica ela não cessou, mas a crise sim. A angústia de Abacuque deu lugar à confiança e à inquietação ao descanso. Então, talvez a principal lição que a gente tenha no capítulo 3 de Abacuque é: o foco do profeta ele foi ajustado. O grande problema deu lugar para o grande Deus. Vamos recapitular. Capítulo 1, crise. Silêncio. Vai ficar pior. Choque, crise. Abacuque ele se inconforma, ele não consegue entender como que Deus ele ia permitir que isso acontecesse. Ele entra em choque e ele recorre outra vez a Deus. Deus, ele, não de forma direta, mas ele mostra para Abacuque que ele continuava sendo Deus, ele não estava apático, que apesar de que o momento de disciplina que o povo de Israel precisava naquele instante, ele não tinha deixado de prestar atenção na súplica do profeta. Ele disse que, espere, porque eu vou fazer algo. Espere com paciência. O quadro será revertido, então espera. Deixa eu te mostrar mais uma vez quem eu sou. Então ele continuou se revelando. No final, no capítulo 3, como eu disse, a crise ela não cessou. Na verdade, a crise cessou, desculpe, mas a súplica não. Em um momento como esse, de desafio, de conflito interno, ele recebendo um não, ele não age como na nossa geração floco de neve. Ele entende que nesse momento não era mais para ele olhar para os problemas, mas sim para Deus. Não significa que os problemas iriam cessar, não significam que a dor ia diminuir. Ainda ia acontecer a calamidade, mas agora ele estava se alegrando na beleza e na grandeza de quem Deus é. Em meio às nossas maiores dificuldades, em meio às nossas crises, a gente não pode deixar de olhar para o nosso grande Deus. Porque às vezes a gente amplia muito as dificuldades, porque dói. Sofrer dói. O significado da palavra é esse, é sofrimento. Mas a gente não pode esquecer de que existe um Deus soberano que continua sendo o mesmo. Ele é Deus. Ele não ficou apático. Ele continua sendo bom. A gente consegue acreditar, manter essa crença de que ele continua sendo bom, até quando parece que as coisas dizem ao contrário. A
as circunstâncias dizem ao contrário, é nesse momento que a gente exercita a nossa fé. O nosso Deus não deixou de ser grande, mas às vezes a gente tende a diminuí-lo, porque a gente aumenta muito o nosso problema. Então a gente fica sufocado, porque é problema. Então eu encorajo, meus irmãos, nos momentos de maiores angústias, de problema, de sufoco, vamos resgatar a nossa perspectiva de quem Deus é. Pregue para si mesmo, assim como Abacuque precisou fazer. E não esqueça que Deus, ele continua se revelando. Ele continua se revelando. Em sua palavra, ele está plenamente revelado. Mas quando a gente olha para uma beleza natural, a gente também vê a revelação divina. Quando a gente vê um pôr do sol belíssimo, a gente ainda consegue dar glória a Deus por isso. E é a assinatura do nosso Criador, trazendo beleza. E assim, dia após dia, pode estar chovendo, pode estar sol muito quente, mas ainda assim esse ciclo se repete. O sol sempre, no amanhecer, ele sai. E aí também tem a assinatura do nosso Criador. Então, mais uma vez, o foco do profeta e o nosso foco precisa ser ajustado. O grande problema deu lugar para o grande Deus. Então, ajustem os seus focos. Eu também preciso ajustar o meu. Deus, ele é maior do que toda circunstância contrária. A gente agora chega na parte onde certamente vocês conhecem. A fatídica oração de Abacuque 3, 17 ao 19. Em meio à calamidade, em meio à justiça sendo torcida, Abacuque, ele consegue se alegrar e descansar no Senhor. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre do canto para os instrumentos de corda. Então, se no capítulo 1 e 2 houve embate, de conversa, súplica, desabafo com Deus, respostas que não são tão confortáveis de se ouvir, mas ainda assim, a revelação de Deus no capítulo 3, quando Abacuque está maravilhado com quem Deus é, ele canta. A gente falou sobre cantar. Então ele entoa canto, ele entoa cânticos de louvor para Deus. Ele canta em louvor, porque agora ele está alegre no Senhor, ainda que a tristeza. A tristeza cessou? Não, mas a alegria, ela reinou. Porque em meio à tristeza, quando a gente olha para quem Deus é, a gente consegue ainda assim viver com alegria. E não, irmãos, não estou querendo diminuir a dor, mas em Cristo a gente pode se alegrar, porque a gente sabe que nosso lugar não é aqui, nosso destino final não é aqui. Então, mais uma vez, eu vou repetir essa parte. Todavia, eu me alegro no Senhor. Aqui está dizendo, olha, mesmo que não tenha mais recursos para se alimentar, mesmo que, venha a seca, fome, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Deus, ele trouxe a nossa salvação. E é essa a fonte de maior alegria da nossa vida. Se tudo parecer que está caótico, se exulte e se alegre na certeza e na convicção de sua salvação. Porque isso é o mais difícil. O que Deus fez, que era impossível, a gente recebeu pela graça. Se a gente tiver fé em Jesus, essa é a condição, fé, a gente pode receber a salvação que nos traz a paz que excede todo conhecimento, é o que diz em Filipenses. Então, passando para cá, Jesus, ele é a nossa maior referência. Em uma cultura cada vez mais avessa ao não e ao sofrimento, Jesus, ele é a nossa maior referência. Sabe por que ele é a nossa maior referência? Olha o que diz aqui. Lucas 22, 44 e 46. Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia e ele orou com ainda mais fervor.
e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Desculpa, eu estou lendo aqui, não pensei. Mas enfim, reforçando: Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Qual é o nosso maior referencial? Jesus. Jesus, ele sofreu. Ele soube ouvir o não de Deus. Ele pediu, clamou para que Deus ele pudesse salvar daquele momento. Mas em obediência ele entendia que o mais importante era fazer a vontade de Deus. O mais importante era se manter obediente, convicto nos planos soberanos do nosso Deus. Então que Filipenses 2 nos encoraje, que a gente tenha a mesma atitude que Cristo Jesus. E o sofrimento ele é inerente desde Gênesis 3. Gênesis 3, o pecado se instaurou no mundo e a partir de então algo está errado. Alguma coisa de fato está errada. A gente percebe isso nos noticiários, a gente percebe isso em todos os lugares. A gente vai viver nessa terra em sofrimento. Então, como a gente lidar com isso? Como lidar? A gente tem que falar sobre isso. Eu confesso que eu relutei para trazer essa mensagem. Talvez ela não seja, entre aspas, tão comercial assim. Dificilmente isso vai ser falado quando você estiver passando por dificuldade. Deus vai te ajudar. Não, Deus ele pode silenciar. Deus ele pode dizer não. Mas ele não vai ficar apático com a sua situação. Ele não vai desistir, ele não vai te esquecer. Então espere com paciência. Paciência no Senhor. Porque a nossa confiança em Deus, na sua soberania, nos rende a alegria de passar por essa vida difícil até que Ele volte. Maranata, até que Ele volte. Que a gente anseie por essa volta de Cristo. Tem uma frase que eu gosto muito, e talvez esse é o último slide. Tem uma frase que eu gosto muito e quem é próximo a mim certamente já ouviu falando. A gente teve mensagens anteriores da qual o pastor Edilson ele citou o cantor Marco Teles sobre cantar, sobre louvor, e tem uma música dele que se chama Até Sozinho. Fica a indicação, confirmo a indicação anterior e deixo aqui para vocês darem uma olhadinha tanto nessa música quanto em outras. Mas diz assim, uma parte do refrão: vem olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Isso é belo, isso é maravilhoso, mas isso só é possível em Cristo. Só é possível em Cristo. Então, em Cristo, nos nossos maiores conflitos, crises, a gente pode se alegrar. Vocês creem nisso? Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, que Jesus seja a nossa referência. Que a gente siga o modelo dele. Porque ele fez o impossível, que foi para ele muito possível. Que se entregar e trazer de volta o nosso elo que a gente tinha perdido. A gente tinha se distanciado e isso era a nossa dor irrecuperável. E ele recuperou. Então, hoje a gente tem livre acesso graças a ele. Então, que a gente possa se alegrar nisso. Curva sua cabeça. Deus, obrigado pelo seu evangelho, obrigado pela sua verdade, obrigado pelo que o Senhor fez e continua a fazer. Pai, agora, nesse momento, eu oro pelos meus irmãos, Pai. Eu oro porque o Senhor conhece cada um. O Senhor sabe das dificuldades, o Senhor sabe daquilo que é o anseio, a súplica em suas orações para Ti, Pai. Então, eu peço para que... eu não sei se a resposta virá agora, se a solução acontecerá nesse momento, mas eu peço para que o Senhor se revele, Pai, que a sua verdade sobre o Senhor, sobre as suas características, ela fique marcada e fique viva cada vez mais no coração dos nossos irmãos, dos meus irmãos, no meu coração, Senhor. Que no momento em que a nossa fé parecer vacilar, a gente possa se lembrar de que em Ti é possível se alegrar, Pai. Em Ti vale a pena esperar, porque é o Senhor que está pedindo para que a gente espere com paciência. Nos ensine, Senhor, a ter a paciência certa para esperar
o seu agir e que a gente possa entender que não é o nosso tempo, mas é o seu, Pai. Obrigado pela sua salvação. Obrigado pelo que o Senhor fez na cruz. Obrigado porque o Senhor nos redimiu e nos trouxe uma nova esperança, a esperança de reinarmos contigo no céu, Pai. E lá não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá sofrimento. E que a gente anseie diariamente por isso, Pai. Nos perdoe, Pai, por não desejar tanto e começo a pedir perdão por mim. Pai, que a gente possa ser renovado em entendimento para que haja beleza, Senhor, em meio a todo esse mundo cinzento da qual a gente está vivendo. E a beleza é porque o Senhor é real, o Senhor existe. E o Senhor não só morreu, como ressuscitou. E hoje reina na destra do Pai. Muito obrigado, Pai, que essa mensagem ela seja eficaz na vida dos meus irmãos, Pai. É isso que eu te peço na minha vida também, e o seu agir através do Espírito Santo fale conosco ainda sim depois que essa mensagem terminar. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar mais uma vez? Com louvor, vamos colocar de pé. Nosso Deus reina, não importa a circunstância. Ele continua sendo maravilhado. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram. Aos teus pés, para sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado e tu és meu. Pra sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de